que Deus fez? Estas foram as primeiras palavras enviadas pela recém-inventada máquina de telégrafo elétrico em maio de 1844. Essa mensagem provou ser profética, pois as tecnologias de comunicação que se seguiram ao telégrafo, do telefone ao rádio, à TV, computadores, internet e agora smartphones e mídias sociais alteraram radicalmente o tecido da sociedade. Nesta série de vídeos, vamos explorar alguns dos efeitos do uso da tecnologia de comunicação moderna. Embora sejam notáveis as conquistas da engenhosidade humana, essas tecnologias são uma faca de dois gumes. A comunicação está mais fácil do que nunca, mas também está a capacidade de governos e corporações de nos rastrear e monitorar. A mídia e os guardiões educacionais de antigamente foram irreparavelmente enfraquecidos pela ascensão da internet e das mídias sociais, o que foi uma bênção para mentes curiosas. Mas essas tecnologias também estão sendo usadas para nos manipular por meio da censura e propaganda desenfreada. E ao mesmo tempo que criam novas possibilidades de como trabalharmos, aprendermos e nos divertirmos, essas tecnologias têm um lado viciante que promove transtornos de ansiedade e uma vida desperdiçada. No primeiro vídeo desta série, exploraremos como o uso dessas tecnologias e, especificamente, o uso das mídias sociais está alterando como respondemos à pergunta fundamental: quem sou eu? Nossa resposta a essa pergunta, ou a história que contamos a nós mesmos sobre nós mesmos, forma nossa identidade ou autoconceito. Como abordamos os desafios da vida, do que acreditamos ser capazes, como tratamos os outros, o que valorizamos e até como vemos o mundo. Tudo é influenciado pelo nosso autoconceito. Ou como escreve o psicólogo Michael Mahoney: como um projetor espontâneo de diferentes formas e frequências de luz, nosso senso de eu formidavelmente constrange e constrói os reflexos de seus próprios moldes. É um navegador ou escultor sempre presente, mas invisível, em uma jornada ao longo da vida. A saúde ou doença de uma sociedade é um subproduto emergente da saúde ou doença dos autoconceitos das pessoas que povoam essa sociedade. Uma sociedade cheia de indivíduos com autoconceitos fracos, autoconceitos temerosos de novidades, infundidos de desamparo, crivados de ansiedade, atormentados pelo ódio a si mesmos ou carentes de autoconfiança, só pode ser uma sociedade doente. Pois uma coisa é necessária: que um ser humano alcance satisfação consigo mesmo. Somente então um ser humano é tolerável de se ver. Quem está insatisfeito consigo mesmo está continuamente pronto para a vingança, e nós, os outros, seremos suas vítimas. Nosso autoconceito está em contínuo desenvolvimento e é produto de muitos fatores, incluindo nossa criação, educação, biologia, meio ambiente, relações interpessoais e experiências intrapessoais. Mas um dos fatores mais importantes na formação de nossa individualidade é o mecanismo predominante de formação de identidade de nossa sociedade. Para entender o que é um mecanismo de formação de identidade, examinaremos os dois mecanismos que atenderam ao surgimento das mídias sociais, a saber, a sinceridade e a autenticidade. A sinceridade prevaleceu no Ocidente até algumas gerações atrás e se baseava na ideia de que a identidade de cada um estava intimamente ligada a um conjunto de papéis sociais. Esses papéis não foram escolhidos pelo indivíduo, mas dados a ele pela família e pela comunidade. A identidade surgiu então na tentativa de desempenhar esses papéis de maneira sincera. Em épocas anteriores, a identidade era tipicamente atribuída pelos papéis sociais em que se nascia. Junto com o nascimento, veio não apenas o gênero, mas também a identidade tribal ou étnica, a classe social, a profissão e a religião. Nos séculos 19 e 20, uma maior possibilidade social e mais igualdade de oportunidades desencadearam uma nova liberdade de autoexpressão. Papéis sociais pré-determinados de classe,
gênero, religião e etnia declinaram em importância e o mecanismo de formação da identidade, da sinceridade, foi substituído pela autenticidade. Sob autenticidade, descobre-se, realiza-se ou cria-se a própria identidade e, assim, a formação da individualidade torna-se tarefa do indivíduo. Para alguns, isso prova ser uma bênção, pois desbloqueia possibilidades e potenciais que são atrofiados quando se espera que se adeque sinceramente a papéis sociais predeterminados. Para outros é um fardo, pois com a liberdade de autoexpressão vem a responsabilidade pelo eu que é criado. Mas uma coisa estranha ocorreu com a ascensão das mídias sociais. Muitas pessoas estão voltando ao mecanismo de formação de identidade, que se assemelha à sinceridade. Um mecanismo de formação de identidade que Hans-Georg Müller e Paul Ambrosio, em You and You Profile, denominada proficiência. Assim como a sinceridade, a proficiência é direcionada para outros e depende das reações de uma audiência. Com sinceridade, a família e a comunidade de uma pessoa são o público que julga quão sincera ou apropriadamente a pessoa desempenha os papéis pré-determinados. Com proficiência, o público é um grupo de pares generalizado composto por centenas, milhares ou mesmo milhões de usuários de mídias sociais, e esse público desempenha um papel um pouco diferente do que sob sinceridade. O público não apenas julga a identidade que se forma, mas também ajuda a moldar a identidade, muitos papéis que alguém se esforça para desempenhar. Pois a profilicidade envolve a criação de perfis nas mídias sociais por meio da exibição seletiva de fotos e outros bits de informação, ou de uma maneira mais passiva, apenas observando os perfis de personalidades admiradas e, em seguida, usando esses perfis idealizados como papéis a desempenhar na vida real. Ou como Jeremy Weisman explica, ocorre uma troca simultânea entre duas personalidades, nossos perfis digitais e nosso eu na vida real. À medida que transmitimos online retratos idealizados de nosso eu na vida real, nós, por sua vez, ajustamos nosso eu na vida real para encontrar a aprovação popular quando formos transmitidos online novamente. Em um certo ponto, nosso eu na vida real e perfis digitais praticamente se fundem. Formar uma identidade através do mecanismo de proficiência tem várias desvantagens. Em primeiro lugar, promove um grau insalubre de conformidade, pois ter sucesso no mundo das mídias sociais é se conformar com um perfil de sucesso e é medido por métricas como curtidas, compartilhamentos e seguidores. Mas a proficiência exige não apenas a conformidade com as preferências do grupo de pares, mas também a conformidade com os padrões estabelecidos por aqueles que manipulam os algoritmos das mídias sociais, ou como escreve Weisman. Através do olhar cada vez maior de uma audiência online penetrante, podemos nos tornar excessivamente pressionados, até mesmo coagidos em relação à opinião coletiva, à medida que o mecanismo de curtidas, desgostos, amigos e seguidores da mídia social nos sujeita constantemente ao julgamento da multidão junto com esse olhar. Ao promover uma hiperconformidade, a profilicidade limita nosso potencial como o grupo generalizado de usuários de mídia social, e os manipuladores de algoritmos de mídia social não têm interesse em muitos elementos que compõem um senso saudável de si mesmo. Com proficiência, se sairmos muito da linha, se formos muito únicos ou se nosso sistema de valores divergir muito do que é considerado aceitável, seremos evitados, envergonhados e ostracizados. Aparências superficiais e adesão aos valores da cultura popular são o que importa com proficiência, não cultivando uma mente harmonizada, um corpo saudável e uma vida plena. Além do mais, se vivemos em uma sociedade doente, essa doença será incorporada nas preferências do grupo generalizado de pares e assim, ao buscar a validação dessa multidão e incorporar suas preferências, nos trancamos em um senso doentio do eu. Uma vez que desistimos de nosso verdadeiro eu para desempenhar um papel, estamos fadados a ser rejeitados porque já nos rejeitamos.
No entanto, lutaremos para tornar o papel mais bem-sucedido, esperando superar nosso destino, mas nos encontrando mais enredados nele. Estamos presos em um ciclo vicioso que continua se fechando, diminuindo nossa vida e nosso ser. Mas as falhas da proficiência não se limitam ao atrofiamento de nosso potencial, pois esse método de formação de identidade também promove uma rigidez nos sistemas de crenças que impede o progresso social e gera conflito social. Para a construção de um perfil de mídia social de sucesso, é a exibição de virtuosidade através do apoio aos valores morais de um grupo de pares online generalizado. Ao contrário de tempos passados, quando a virtuosidade era exibida por meio de ações ou declarações verbais de natureza efêmera e limitadas ao alcance da família, amigos e membros da comunidade, a mídia social cria um registro permanente de suas posturas morais para todo mundo ver. Nas mídias sociais, nossas posturas morais nos seguem para o futuro com uma tenacidade antes desconhecida para a maioria das pessoas, como resultado, mesmo diante dos fatos. A identificação como a causa torna-se tão central e primária na proficiência que, curiosamente, prefere-se a notícia de que o problema é realmente tão ruim quanto se teme, pois isso afirma o valor da causa e, portanto, da identificação com isto. Se a mudança climática ou os direitos civis deixarem de ser um problema, a identidade daqueles que se identificam com essas causas seria prejudicada e esvaziada. O perfil de pessoas, construído e mantido às vezes com uma vida inteira de esforço, e no qual se está, portanto, profundamente investido, perderia sua validade social e se tornaria obsoleto. Quanto mais forte a identificação com uma causa, mais o cuidado com a causa se torna também o cuidado de si mesmo. Sob a proficiência, a busca da verdade deu lugar à manutenção das identidades, e esta é uma receita para uma sociedade polarizada. Para piorar as coisas, com os algoritmos de mídia social sendo manipulados por empresas de tecnologia de forma a servir a interesses institucionais poderosos, muitas pessoas não percebem que as posturas morais da cultura popular são meramente posturas que promovem as agendas de corporações e governos corruptos. Mas os impactos sociais das modernas tecnologias de comunicação são ainda mais profundos do que isso, pois, como exploraremos no próximo vídeo, essas tecnologias podem estar nos levando para as condições distópicas, para um mundo onde são tanto os prisioneiros quanto os guardas em um estado de vigilância em massa onipresente.